Boa noite a todos. Mais um programa sobre Bhakti Yoga, o caminho devocional a Deus, a devoção a Deus, como fazer esse processo devocional a Deus e qual a meta última da vida, que é amor puro por Deus. Então hoje, o tema hoje, como enfrentar as doenças da melhor maneira. Por que esse tema? Porque hoje em dia todos querem saber sobre isso. As doenças, ainda mais agora no Covid-19, a maioria das perguntas está relacionada com doenças, com a aflição de todos. Então, hoje a aula justamente vai ser sobre isso. As doenças. Então, existem, eu já falei em outras aulas, mas vale a pena falar novamente, porque pode ser que tenha muitas pessoas novas que ainda não ouviram ou não ouviram a aula inteira. Existem 3 misérias materiais no mundo material: doença física e mental, fenômenos da natureza, terremoto, maremoto, todas essas catástrofes que acontecem. E existem também ação de outras almas, como vírus, bactéria, fungo, ácaro, que nos trazem sofrimento. Então, são esses 3 tipos de coisas que nos trazem sofrimento no mundo material. E o mundo material, na verdade, é o mundo do sofrimento. Não adianta nós acharmos que não é, porque temos pequenos deslumbres de felicidade momentânea, muito pequena. E normalmente essa felicidade é em relação aos órgãos dos sentidos. Quando temos algum benefício para os órgãos do sentido, temos essa felicidade, mas não é a felicidade plena. Então, o mundo material é o mundo do sofrimento, não tem como mudar isso. Porque onde existe morte do corpo, não há felicidade plena. Tudo que você acumulou, tudo que você conquistou durante todos os anos de sua vida, a família, os bens materiais, carro, casa na praia, tudo, o seu diploma, o seu título, que é tão valioso para todos. Tudo que você conquistou vai tudo embora. Por quê? Porque você abandonou o corpo. E você não leva nada disso para a próxima vida. Nada disso. Outro dia a Karina fez uma pergunta, na aula passada ela fez uma pergunta, mas eu não estava conseguindo ver as perguntas da aula passada. Então a Karina fez a pergunta, e a pergunta da Karina era mais ou menos assim: se nós levamos o corpo sutil para a próxima aula, e o que seriam os elementos sutis do corpo? A mente, o intelecto e o ego. E ela perguntou justamente sobre o ego. Se nós levamos o ego para a próxima, quando abandonarmos o corpo que estamos agora, se levamos o ego para a próxima vida. E a resposta é sim. Levamos não só o ego, mas levamos a nossa mente e levamos o nosso intelecto. E levamos os nossos desejos. Então, nossas escrituras, elas revelam que a alma, quando abandona o corpo, ela vai sentir as mesmas vontades que tem nesse corpo agora que estamos. Ela vai sentir fome, ela vai sentir sede. A pessoa que costuma usar álcool, consumir álcool, ela vai ter vontade de consumir o álcool. A pessoa que usa droga, de qualquer forma, ela vai sentir vontade daquilo. Então, o corpo sutil, que é a mente, o intelecto e a alma e o ego, ele vai para o próximo corpo sutil que vamos adquirir após abandonar esse corpo que estamos agora. Porque nós abandonaremos esse corpo, mas a alma nunca fica sem corpo. A alma sempre vai ter um corpo. O corpo sutil,
mas não importa, é um corpo. E a alma o corpo que temos hoje, os seres humanos, os animais, enfim, é constituído basicamente desses cinco elementos, né, que são terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o espaço. Então, são os elementos que temos em maior concentração nesse corpo agora? Água e terra. E quando abandonarmos esse corpo, adquiriremos um corpo sutil. E ele é constituído basicamente de quê? Quais elementos principais? O ar e o éter. Por isso que não são todas as pessoas que veem quem abandona o corpo. Algumas pessoas realmente veem, elas vê, né? Elas têm essa visão de quem abandona o corpo, adquirir um outro corpo sutil. A pessoa só vê porque a alma está no corpo sutil. A alma nunca deixa de estar em algum corpo. E ela fica nesse corpo sutil até adquirir um novo corpo com os elementos materiais. Como eu falei, depende do local e do corpo que a alma adquirir na próxima vida, ela vai ter uma predominância de tal elemento ou de tal elemento. E a doença doença física ou mental, é uma das misérias materiais que temos aqui no mundo material. Na Terra, o ser humano na Terra, o animal na Terra, a árvore, todos têm doença. Todos os seres têm doença. Então, como superar isso? Como enfrentar da melhor forma possível? A doença vai existir, não tem como. Porque quando nascemos, tem coisas básicas que vão acontecer. Não há como fugir disso. Nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Toda alma que adquire um corpo material vai passar por esses processos. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir da doença. A alma só abandona o corpo quando o corpo tiver alguma doença, algo que vai fazer parar de funcionar corretamente, e aí a alma abandona o corpo. Não tem como fugir disso. Então, o que temos que focar? Qual é o nosso foco? O nosso foco principal é a doença da alma. Porque ninguém está preocupado com a doença da alma. Por quê? Porque a maioria não sabe que a alma está doente. A doença do corpo todos conhecemos. Todos temos na família, nós mesmos temos a doença, mas a doença da alma nós não identificamos. E qual é a doença da alma? É a ilusão que vivemos, achando que nós somos o corpo. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Quando a pessoa olha no espelho e fala, eu estou ficando velho, mas eu quem? O corpo, a pessoa se identifica com o corpo. Mas o meu braço, quando a pessoa fala o meu braço, mas quem é o dono do braço? O meu corpo, quem é o dono do corpo? É a alma. A alma está nesse corpo. Não é do corpo vem a alma. A alma, primeiro vem a alma, depois vem o corpo. Primeiro vem a consciência, depois vem a matéria. Essa é a evolução subjetiva da consciência. Primeiro a pessoa planeja fazer um iPad, depois o iPad aparece. Não é o contrário. Tudo que existe, primeiro foi planejado, primeiro foi a consciência primeiro. A consciência vem, depois vem o corpo material. Mas não é assim que a ciência humana percebe as coisas. Ela acha que através de um corpo material vem a consciência. Não é assim. A alma entra no corpo, a alma na verdade ela vem pelo pai. A alma para habitar o ventre da mãe, ela vem pelo pai. Tem algumas filosofias que falam que a alma entra no 7º mês, na gravidez da mulher. Tem outras filosofias que falam que somente no horário do nascimento. Mas a nossa filosofia, que é a Bhakti Yoga,
que vem dos Vedas, as escrituras que têm mais de 5.000 anos, é descrito que a alma desce pela chuva no momento correto, quando Deus vê que aquele momento da alma entrar naquele corpo. Veja só como isso é divino, como isso é fantástico. A alma, quando Deus encontra um corpo apropriado para aquela alma, para cumprir todas as reações do que ela fez nas vidas anteriores, é Deus que elabora isso, através de seus associados. Então, quando ele elabora isso, a alma desce pela chuva. Nós descemos pela chuva, nossa alma. E aí a chuva penetra o solo. E a alma entra em alguma planta. Pode ser um grão de arroz, pode ser uma fruta, enfim. A alma penetra em algum alimento que o Pai irá comer. Isso quem está falando são os Vedas, as escrituras sagradas, de mais de 5.000 anos. E aí o Pai come o alimento entra dentro do corpo do Pai, e aí o alimento vai para o espermatozoide. O alimento não, desculpa, a alma. A alma vai para o espermatozoide. E na fecundação do óvulo, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, já está programado quem vai ser o espermatozoide que vai ser o campeão. A ciência fica falando, nós somos campeões, o nosso espermatozoide, nós conseguimos fecundar o óvulo, mas já está tudo programado. Qual vai ser os trilhões e trilhões de espermatozoides? Qual vai ser aquele que vai fecundar o óvulo? Já está programado isso. Então, aí a alma entra é formado o ovo, e o ovo vai se dividindo dentro da mãe, do ventre da mãe, da nossa mãe, dos animais, até criar o embrião, e aí o feto, e aí a alma aparece para o mundo material, que todos conseguem ver o seu corpo. Mas a alma já entrou no corpo da mãe no momento da fecundação. E quando ela entrou, antes mesmo, quando ela desceu pela chuva, já estava programado o que ela iria passar aqui no mundo material. Já estava programado. Então, temos que focar na doença da alma. A alma está iludida. E nós temos os nossos inimigos dentro de nós, que são a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. A alma está iludida com desfrute material. Mas existe algo muito, muito superior ao desfrute, à felicidade material que nós temos. Os gurus, as escrituras falam, claro que todos nós queremos felicidade, ninguém é contra a felicidade. A nossa escritura é a favor da felicidade plena. Ninguém é contra a felicidade, mas a felicidade plena só existe no mundo transcendental. Mas a felicidade pode começar a aparecer aqui um gosto superior, muito mais superior do que os órgãos do sentido. Vamos ter um gosto muito mais superior do que escutar algo que a nossa mente gosta, de comer algo que o nosso paladar gosta, de tocar algo que o nosso tato gosta. Todos os sentidos. Existe algo superior, algo muito superior, um gosto superior. E qual é esse gosto superior? É servir Deus. A alma servindo Deus, ela começa a ter um gosto superior. Como que eu posso explicar isso? Só você praticando. Não existe como provar algo materialmente se aquilo não é material. Como que eu provo que Deus existe? Como que a religião prova que Deus existe? Toda a religião. Como é provado que Jeová existe, que Buda existe, que Jesus Cristo existe? Como é provado isso? Materialmente não temos como provar, é a fé. A fé remove montanhas, isso é dito, né? A fé é muito importante. Então temos que focar na alma. A doença do corpo, Deus também envia vários representantes para cuidar disso. Ele envia os médicos, a pessoa estuda, Deus enviou a medicina.
Na verdade, Deus envia tudo. Nada acontece se Deus não quiser. Quando Ele manda uma doença para nós, para mim, para você, para o seu animal, para a sua árvore, porque a árvore também tem doença. Quando Ele manda algo para nós, uma doença, é Ele que mandou. A doença não vem à toa. Nada acontece por acaso. Não existe o acaso. Tudo tem um porquê. Deus manda a doença, mas é para o nosso bem. Isso que temos que ter a concepção, que é muito difícil ter essa concepção. Porque Deus é o nosso melhor amigo, como Ele pode mandar algo para nos prejudicar? Deus é onipotente, Ele pode tudo. Se Ele pode tudo, se Ele não quisesse que existisse a Covid-19 agora, se Ele não quisesse, não teria acontecido. Se Deus não quisesse, ontem mesmo eu conversei, nós demos uma aula, nós temos aula todos os dias, o programa todos os dias no Facebook do Templo de São Paulo. Vai ser postado aí nos comentários o canal do Facebook do Templo de São Paulo. E aí foi feita uma pergunta. A pessoa, ela está com medo de ficar cega, porque ela tem glaucoma desde muito cedo. E ela está com medo de ficar cega. Você acha que Deus, analise bem, Deus fez isso para prejudicá-la? Claro que não. Deus, tudo que Ele nos dá é para o nosso melhor. Tanto a nossa dificuldade como a nossa felicidade material, Ele que está nos dando. Mas é difícil compreendermos isso, por quê? Porque estamos iludidos, a nossa alma está doente. Quando a nossa alma começar a sarar, limpar todos esses conceitos errados, aí vamos compreender que Deus dá tudo de bom para nós. Sempre. Sempre Deus dá tudo. A pessoa quando abandona o corpo, a alma quando abandona o corpo, aí alguns perguntam, tal parente, tal pessoa está bem? Claro que está bem. Todas as almas estão bem, por quê? Porque Deus gosta de todas as almas, Ele gosta de nós, Ele dá sempre amor para nós. Nós somos uma centelha de Deus, nós somos uma parte minúscula, pequena, da energia de Deus, a energia marginal de Deus, a potência de Deus, nós somos uma parte dele. A alma nunca foi criada, nós somos uma partícula dele. Para você ter uma ideia do tamanho da alma, não sei se você já ouviu falar sobre isso, o tamanho da alma, a alma é do tamanho, veja só como é pequena, é uma partícula pequena de Deus. A alma é do tamanho de um fio de cabelo, o diâmetro de um fio de cabelo, você corta o cabelo assim, né, um fio, o diâmetro de um fio de cabelo você divide em 10.000 vezes. Você pega uma parte de 10.000 do diâmetro do fio do cabelo. E aí, esse é o tamanho da alma. Então, nós somos uma partícula de Deus. E Deus está querendo que nós amemos Ele. O objetivo final da vida é amar a Deus. O objetivo final da nossa vida nesse corpo, o objetivo final da alma é qual? Não é ter um carro novo importado. Não é ter uma casa na praia, não é morar, sei lá, em Alphaville, em algum lugar que a pessoa acha que é o lugar melhor para se morar. Não é ter a conta bancária cheia de dinheiro. Não é viver 100 anos sem nenhuma doença. Esse não é o objetivo final dessa vida. O objetivo final da vida é amar a Deus. Mas nós não compreendemos isso. Por quê? Porque estamos doentes. Nossa alma está doente. E todos estão preocupados somente com a doença do corpo. E voltando naquela senhora que eu falei, que falou que estava com glaucoma, ela estava morrendo de medo de ficar cega. Claro, é muito ruim ficar cego. Eu já tive uma cegueira total durante um bom tempo, durante uns 2 meses, cegueira total. Não olhava para o sol, não via nada, nem a luz do sol. Olhava para a lâmpada, não via nada. Durante os 2 meses eu fiquei assim.
cegueira total. Eu posso dizer que é muito ruim. Mas Deus mandou isso para mim? Claro que Ele mandou. Por quê? Porque eu não sei qual o motivo. Eu fiz algo nas vidas anteriores para ter passado por esse momento que Ele me deu. Da mesma forma que as almas que estão sofrendo com o Covid-19 fizeram algo para estar passando por isso. Por que somente o ser humano está sofrendo com essa pandemia? Os animais têm o vírus, mas o vírus não causa sintomas nos seres humanos. Nós temos que refletir sobre as coisas. Não ficar somente escutando quantos morreram, quantos isso, falando mal do presidente, falando mal do Trump, falando mal do outro. Esse é o foco errado. Nós temos que analisar, fazer as perguntas internas. Por que está acontecendo isso? Se Deus manda em tudo, se Deus não tem uma folha de grama, uma folha de uma árvore que se mova, se Deus não quiser. Se Deus não quiser, a folha não se move. Se Deus não quiser, nós não vamos ficar doentes. Tudo é a vontade de Deus. Nós não mandamos em nada. Tanto é verdade que tem pessoas que estão passando mal, até abandonando o corpo, pessoas que são atletas, pessoas jovens, pessoas que não tinham nenhuma doença anterior. E por que acontece isso? A ciência a ciência não consegue explicar isso. Claro que não. Porque isso vem de Deus. Ele sabe o porquê aquela pessoa nova, que não tinha doença, que era atleta, que tinha uma saúde perfeita, abandonou o corpo naquele momento. Somente Ele sabe. Mas ninguém sabe. Então Deus, Ele sempre nos dá o melhor. A nossa doença, como eu falei, que eu fiquei, foi um karma ruim que eu tive, claro, eu fiquei 2 meses sem enxergar, e até voltar, eu tenho problema visual ainda, mas eu já consigo ler aqui as mensagens do iPad, no celular, enfim, eu consigo fazer o meu trabalho limitadamente, mas consigo. Deus deu um karma super ruim para mim, de ficar totalmente cego, mas eu cumpri esse período que eu tinha que cumprir, e agora a visão gradativamente foi voltando. É claro que eu não enxergo normalmente, mas Ele me deu o que eu merecia. Ninguém recebe o que não merece. E aí eu falei para essa senhora, eu também tenho medo de ficar cego. Eu falei, nossa, se eu ficar cego, como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou servir Deus se eu ficar cego? Porque aqui no Templo de São Paulo, eu que sou sacerdote, eu que cuido do altar, não é só dar aula, enfim, tem várias atividades. Mas como é que eu vou fazer, como que eu vou servir Deus se eu ficar cego? Eu não vou poder estar sozinho como estou aqui, e ligar e conectar com o Hugo, e fazer isso, e ver se está focado em mim, ou se está focado na parede. Eu não vou poder fazer mais isso se eu ficar totalmente cego. Mas se eu ficar totalmente cego, pode acontecer? Sim, pode. Quem sabe isso? Só Deus. Se eu ficar totalmente cego, Deus vai arrumar outro serviço para eu fazer para Ele. Esse daqui eu não vou poder mais fazer, só se tiver alguém aqui ajudando. Aí eu poderei falar, porque para falar eu não preciso ler, não preciso ver. E alguém pode me passar as perguntas. Mas Deus vai mudar o meu serviço devocional, se Ele achar necessário eu ficar cego. Não há problema. Temos que encarar isso, que Deus dá o melhor para nós. Não adianta ficar revoltado, não adianta pôr a culpa em ninguém. Se isso acontecer, eu estou dando um exemplo do meu caso. Mas essa senhora também estava preocupada com isso. Essa senhora também tinha essa dúvida, esse medo. E eu expliquei para ela ontem, acho que foi anteontem. E ela entendeu, e ela realmente virou para mim e falou, realmente, se Deus me deixar cega, eu vou poder servi-lo de outra forma. Então, a alma está sendo limpa. A doença da alma está indo embora quando nós começamos a compreender isso. Que Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo da nossa vida. A nossa filosofia fala que Deus está no nosso coração. A nossa alma está no coração e Deus está dentro do nosso coração, observando nossa alma.
Por isso que é dito, Deus sabe tudo, não adianta esconder nada de Deus. Ele está observando desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E está nos observando no sono também. Deus observa, é uma expansão de Deus. Ele é uma forma de Deus se apresentar, que ele vem somente nessa forma para observar a alma. Por isso que temos que dar honra para todos, respeitar todos, um animal, uma planta, todos têm alma e todos têm Deus dentro de si. Aquela frase, você tem Deus no coração? Sim, todos temos Deus no coração. Não existe ninguém, nenhuma alma que não tenha Deus observando ela. Isso é dito nas nossas escrituras. Então, temos que ir limpando a alma para tirar essa doença da nossa alma. E é conforme vamos limpando a alma, tirando todos esses preconceitos que adquirimos durante vidas e vidas e vidas, limpando, aí o que acontece? A verdade descende. Deus, ele passa a verdade para nós. Quando você lê uma escritura, o Bhagavad Gita ou a Bíblia, sei lá, qualquer escritura, qualquer mensagem de Deus que tem uma fonte fidedigna por trás, você leu ela hoje, você entendeu uma parte. Se você praticar servir Deus, daqui meio ano você vai compreender melhor o que estava escrito. E como que isso acontece? Nós melhoramos nossa inteligência? Não, nossa inteligência só piora. Nós nascemos com um número de neurônios e vamos abandonar o corpo com um número muito menor. Não existe regeneração de neurônio e gradativamente nós vamos perdendo os neurônios. O neurônio é a célula nervosa, o nome da célula nervosa é neurônio. Então, nós não ficamos mais inteligentes. E como que compreendemos melhor a escritura, a Bíblia, os Vedas ou qualquer escritura, os Sutras de Buda? Como que compreendemos melhor com o passar do tempo? Se praticarmos corretamente. Porque Deus se revela para nós. A escritura se revela, porque não existe diferença entre a escritura e Deus. Não existe diferença entre o nome de Deus e Deus. Isso ele fala no Bhagavad Gita. Não existe diferença entre a foto de Deus e Deus. Algumas filosofias acham que não, mas a nossa filosofia, Deus mesmo falou isso. Não há diferença entre uma estátua minha e eu. Não há diferença entre o Mahamantra Hare Krishna que cantamos. Qual é o Mahamantra Hare Krishna? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São 3 nomes de Deus. E quando cantamos isso, estamos cantando os nomes dele. E ele diz, não tem diferença entre eu e o meu nome. Não há diferença. Quem falou isso? O próprio Deus. Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele veio para a Terra há pouco mais de 5.000 anos. Então, faz um bom tempo. Mas, por que Deus veio para a Terra? Ontem lemos no livro do meu guru. O guru é um mestre espiritual. Alguém que veio do mundo transcendental, vivia com Deus e veio nos orientar. Como Jesus Cristo vivia com Deus e veio nos orientar. O guru também é assim. Então, lemos ontem, e a parte do livro que lemos ontem, o meu guru descreve por que Deus veio na Terra. Ele vem para curar a nossa doença, a doença da alma. Ele não veio para curar a doença do nosso corpo. É Ele que está dando a doença para nós. A misericórdia de Deus, a graça de Deus está dando essa doença para nós. Veja só como é difícil compreender isso. Como que a doença é o melhor que Deus está dando para nós? É o melhor, porque Deus está dando isso para que nós saldemos a dívida. Porque nós temos uma dívida. Cada ação que fazemos, que não é para Deus, produz uma dívida. Então, Deus dá as dificuldades para nós, para saldarmos a dívida.
temos que lembrar sempre, Deus dá sempre o melhor para nós, porque Deus não é ruim, Deus não castiga ninguém. Essa ideia que Deus castiga é uma versão errada das Escrituras. Deus é amor. Como é o Facebook do Hugo, espiritualidade é amor. Ele escolheu um nome muito propício. Espiritualidade é amor, não é temer Deus. Senão o Hugo teria colocado, espiritualidade é temer Deus. Não é. Deus é amor, Ele está dando amor o tempo todo para nós. Nós não retribuímos para Ele, mas Ele está dando para nós. Então, como que, se Ele dá amor para nós, Ele dá o melhor para nós, como é que Ele pode dar algo que a pessoa acha que é o pior para ela, a doença? Ou como ontem aquela senhora falou, se eu ficar cega. Se ela ficar cega, foi Deus que fez ela ficar cega. Mas é o melhor para ela, porque o ambiente é perfeito. O meio ambiente é perfeito. A nossa doença é perfeita para nós. A nossa felicidade material é perfeita para nós. Tudo o que vivemos é perfeito para nós. E quando abandonarmos esse corpo, todos nós abandonaremos esse corpo. O gato do Hugo, que está aí do lado dele, da Camila, o Hugo, eu, a Camila, o pai dele, a mãe dele, enfim, todos nós abandonaremos esse corpo que estamos agora. A alma abandonará o corpo. Não tem como fugir disso. E quando abandonarmos esse corpo, Deus vai continuar a dar o melhor para nós. Não temos que ficar preocupados como está o nosso ente querido que foi embora desse plano. Ele não está mais, não podemos mais vê-lo. Não temos que se preocupar com isso. Por quê? Porque Deus está dando o melhor para ele, sempre. Para ele, para você, para todos, para o seu avô que abandonou o corpo, para a sua avó que abandonou o corpo, para todos os antepassados. Deus sempre vai dar o melhor para nós. Essa é a consciência de Deus, a consciência correta. Mas enquanto estivermos com a alma doente, essa doença na alma que nós temos, nós não iremos compreender isso. Esse é o grande problema. Nós não iremos compreender isso. E como vamos tirar a doença da nossa alma, que é o foco da nossa vida? Praticar o serviço a Deus, cantar os nomes de Deus, oferecer água para Deus, oferecer uma fruta para Deus, escutar falar sobre Deus. O que Ele mais gosta que nós façamos de todos os processos é que nós falemos sobre Ele, é o que Ele mais gosta, divulgar a consciência de Deus. E a segunda coisa que Deus mais gosta é que nós escutemos sobre Ele, que nós escutemos os mantras glorificando Ele. Existem milhões de mantras, mas qual mantra está glorificando Ele? E qual mantra está sendo cantado para o nosso bem próprio do nosso corpo? Existe uma diferença enorme nisso. O mantra que cantamos com os nomes dele é para nos conectarmos com ele. O mantra que cantamos, esses milhares que existem, talvez milhões no mundo material, é para o nosso bem-estar material. Então, nós temos que saber o que queremos. Nós queremos o bem-estar material ou nós queremos a conexão correta com Deus? O primeiro ponto é esse. Queremos Deus para que Ele nos sirva, que peçamos sempre coisa para Ele nos servir, ou queremos Deus para nos conectar com Ele e nós servirmos Ele? Essa é a dúvida que temos que ter. Para que estamos aqui? Como eu falei anteriormente, não estamos aqui para viver 100 anos sem doença, sem problema financeiro, sem enchente na nossa casa. Porque 100 anos não é nada perante a eternidade. O que são 100 anos perante a eternidade? As nossas escrituras dizem 100 anos perante a eternidade
é como um grão de areia na praia. O que significa um grão de areia para a quantidade de grãos de areia que existe na praia? E não é só a praia que conhecemos, as praias do mundo todo. Então, é um grão de areia nas praias do mundo todo. O que isso significa? Nada. Essa vida material que estamos agora, que a nossa alma está nesse corpo, é insignificante perante a eternidade. E a única coisa que levaremos para a eternidade, para a nossa alma, é o serviço a Deus. Não se preocupe com a sua doença. Deus vai lhe dar o melhor. Se o melhor para você for curar a doença, Ele vai fazer com que a sua doença desapareça. Não precisa pedir para Ele. Por que não precisa pedir para Ele? Porque Deus é onisciente. O que quer dizer isso? Deus sabe tudo. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que o Hugo precisa, Ele sabe o que o animal do Hugo precisa, Ele sabe o que o meu animal precisa. Deus sabe tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está dentro de todos nós. E Ele é onipotente, Ele pode tudo. Se Deus quiser tirar a sua doença, Ele vai tirar. Mas Ele já está dando a graça de você cumprir aquela dívida que você tinha. Se Ele tirar a doença de você e você ainda tiver que cumprir a dívida, você vai continuar com a dívida. Então Ele vai tirar ou não a sua doença se a sua dívida acabou naquela circunstância. Como aconteceu comigo, eu voltei a enxergar, tenho dificuldade? Sim, tenho. Mas eu consigo andar na rua sem ter um cão-guia do lado. Às vezes eu tropeço, caio, mas enfim, vai fazer o quê? Faz parte do meu karma. Quando eu vou pegar um ônibus, eu não consigo enxergar o letreiro. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar, se tiver alguém do lado, eu falo para a pessoa, ó, eu não enxergo direito, você pode me ajudar? Eu vou pegar tal ônibus. E a pessoa ajuda. Normalmente as pessoas ajudam. E se não tiver ninguém no ponto, todo ônibus que passar eu faço o sinal. Aí quando ele chega perto eu consigo ver. É uma deficiência que eu tenho? Mas eu vou ficar querendo melhorar disso? Se Deus me deu isso, é o meu melhor. Eu tenho que cumprir esse karma, eu tenho que cumprir esse sofrimento. Não é agradável você chegar para alguém e falar, ó, eu não enxergo direito, você pode ver para mim o letreiro do ônibus, eu vou tomar tal ônibus. Mas isso também é para que nós abaixemos nosso ego. Tudo tem um significado. Que sejamos mais humildes. A doença normalmente deixa a pessoa mais humilde, a pessoa fica dependente do outro. Nesse mundo material, ninguém vive independente. Tem algumas pessoas que preconizam autossuficiência. Ninguém é autossuficiente. Sempre vamos precisar de alguém para comer, enfim, o alimento vem da onde? Tudo, precisamos dos outros. Mas quando vem uma doença desse tipo, ainda mais a visão, que eu acho que é muito pior do que a pessoa ficar sem audição, sem o paladar, sem o tato. Eu não sei, os outros eu não tenho todos os problemas, mas a visão eu tenho. Então, por que eu vou pedir para Deus melhorar minha visão, se Ele está me dando a graça dEle de eu cumprir, de eu resgatar essa dívida que eu tenho ainda? E se Ele quiser, se Ele perceber que já paguei essa dívida, já sanei essa dívida que eu tinha, a minha visão voltará. Não é eu pedindo para Ele ou não pedindo para Ele. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Temos que refletir sobre alguns pontos. Nós temos sempre que refletir sobre isso. O que estamos fazendo. Nada é por acaso. Por que Deus está me dando isso? Por que Deus dá a Covid? A maioria da população já está com vírus. Mas por que só 20% vão ter algum sintoma? A ciência diz isso. Porque desses 20%, somente alguns vão para o hospital. E depois somente alguns vão para a UTI. Por que somente alguns vão abandonar o corpo? O vírus é igual para todos.
Ah, mas aí a pessoa que tem doença, ela está mais sujeita. E os novos que estão morrendo? A ciência nunca vai explicar o que só Deus explica. Só Ele sabe. Somente Deus sabe porque uns sofrem mais do que os outros. Nós não sabemos o que fizemos nas vidas anteriores. Tem algumas pessoas que fazem regressão, fazem alguma coisa, mas a maioria das pessoas que dizem o que você foi ou alguma coisa do tipo, vai falar sempre que você esteve bem. Ninguém fala, você era um escravo no Egito. Ou você era um negro na época da escravidão que era açoitado todo dia. Ninguém fala isso, porque ninguém vai querer escutar isso. Deus sabe realmente o que nós fomos na vida anterior. E por que Ele apagou isso da nossa memória? Porque isso não interessa o que nós fomos na vida anterior. O que interessa é o agora, o momento. Não importa o que fizemos nessa vida, agora nesse corpo de mal ou de bom. É de agora para frente, desse segundo para frente. Fizemos algo errado, vamos cumprir isso. Fizemos algo bom, vamos cumprir isso. Isso não há dúvida quanto a isso. Mas vamos começar agora, desse segundo que vocês estão escutando. A partir desse segundo, vamos ver o que eu fiz nessa vida, o que eu vou fazer agora. Não interessa o passado, não interessa o futuro. O que interessa é o presente, como estamos vivendo e o que vamos fazer de agora em diante. Uma vez foi perguntado para o meu guru, foi falado para ele, né? Gurudeva, o senhor me perdoa, eu fiz isso. E aí ele olhou para o discípulo dele, para o devoto, e falou, se eu te perdoar, você fará de novo. Não faça nunca mais isso. Essa é a orientação de uma pessoa sábia, de um santo da era moderna, o Guru. O Guru é o santo da era moderna. Ele está encarnado agora. O que está encarnado agora está ao meu lado aqui que vocês estão vendo. Silabhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ele está encarnado. Ele veio para o mundo material para nos auxiliar. Auxiliar é o quê? A curar a nossa doença. Mas a doença da alma. Ele não veio para curar a doença do corpo. Ele veio para curar a doença da alma. Porque a doença da alma é o importante. A do corpo, como eu já falei, vamos ter as doenças de acordo com o que fizemos. Krishna, Deus está nos dando isso. Deus está nos dando tudo. Deus nos dá tudo. Deus nos deu nosso filho, quem tem filho. Deus deu a sua mãe, o seu pai. Ele deu esse corpo para você, nesse corpo humano. Ele deu o país que você mora, o país que você vive. Deus dá tudo para nós. Ninguém tem o poder de fazer isso, somente Ele. Ele está dando a Covid-19. E quando Ele achar que é o momento de parar, acabar, vai acabar. Não é o cientista, não é ninguém que vai parar. Se o cientista descobrir a vacina e acabar com esse problema, a doença do Covid-19, é porque Deus mandou essa orientação para o cientista. O cientista foi utilizado para fazer a vacina. Todos nós somos utilizados para tudo. Quando eu estou servindo Deus no altar, Ele está me utilizando para servi-lo. Quando eu estou falando aqui, Ele está me utilizando para falar. Deus utiliza como uma ferramenta. Deus precisa apertar uma porca, Ele pega o alicate. E nós temos que ser essa ferramenta para servi-lo, para distribuir essa consciência de Deus. Nós temos que ser essa ferramenta para que possamos divulgar a verdade. Divulgar qual é a verdade. E não ficar enganando os outros. Porque tem muita gente enganando. Falando o que as pessoas querem ouvir. Nem sempre a verdade é tão palatável assim. Nós gostamos de ouvir a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Quando o médico vira para nós e fala para um diabético, por exemplo, já que a gente está falando em doença, né? Vamos pegar a diabetes. Eu também fui diabético, 21 anos. Então você veja que o meu karma é bem ruim com doença. Mas nem por isso eu estou revoltado com Deus ou pedindo para Ele me curar. Porque Ele já está me curando, Ele está curando a minha alma.
através do serviço a ele. Então, o diabético, se o médico chegar para o diabético e falar, você pode comer de tudo, doce, o que você quiser, a quantidade que você quiser, e eu vou lhe dar um remédio para você comer o quanto você quiser, ele está enganando o paciente. Ele está mentindo para o paciente. Se um pneumologista falar para a pessoa que fuma, não, pode continuar a fumar, só para ter ele de volta como paciente, se o médico falar a mentira para você, você sempre vai ser o paciente dele. E cada vez pior a sua doença. E aí o que acontecerá? Você vai ser internado no hospital. E o médico, para ir no hospital, ele está ganhando muito dinheiro, mais do que a consulta no consultório, no ambulatório. E a mesma coisa, um mestre espiritual que é falso, ele está enganando o discípulo. E a doença aumentará. Qual é a doença? A doença da alma. Se o médico espiritual, que é o mestre espiritual, ele falar para o discípulo, faça o que você quiser, não precisa de regra, não precisa de regulamento, ele está enganando o discípulo. Se o mestre espiritual falar, me dê o dinheiro que Deus vai te dar a cura da doença, ele está enganando a pessoa. Fuja dessas pessoas que estão querendo dinheiro para te curar de algo. A doença está dentro da alma, não está no corpo. O corpo é Deus que está dando. Se alguém tiver alguma pergunta, faça a pergunta. E já estamos no finzinho da aula. Se não, pode fazer a semana que vem, como a Karina fez. E eu respondi essa semana. Ela fez a semana passada a pergunta e eu respondi essa semana. Mas o que eu falei são palavras duras, às vezes, para alguém, para alguns, para a maioria, na verdade. Mas é a verdade de Deus que nós temos fé. Nós que seguimos os Vedas, essa filosofia que tem mais de 5.000 anos, nós temos fé nisso, que Deus veio e nos deu essa orientação. Não é o que a maioria quer escutar. A maioria quer escutar assim. Não, reze tantas horas para Deus, tantos minutos, e Ele vai te curar de tudo. Faça uma novena para a Covid-19 e Ele vai acabar com a pandemia no mundo. A maioria quer ouvir isso, porque a nossa mente quer ouvir isso. Mas isso não é a realidade. Parem, escutem de novo, vai ficar gravado no canal do Hugo, vai ficar gravado no meu canal também, que está sendo transmitido. E reflita e pense no que foi falado. Se realmente o que eu falei é tudo besteira, ou se realmente tem um fundo de verdade e é realmente o que Deus quer. Ele quer salvar nossa alma, não salvar nosso corpo. Se Deus quisesse que vivêssemos 90, 100 anos sem doença, Ele daria isso para todo mundo. Mas Ele está dando a doença para nós de acordo com o nosso karma, de acordo com o que fizemos, para saldar nossa dívida. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, bem pouquinho, porque o Hugo já vai entrar com outro programa agora, para não atrapalhar ele. Vamos cantar bem rapidinho. Todos juntos, se puderem. São 3 palavras, 3 nomes de Deus. Hare Krishna e Rama. Então vamos cantar. A minha voz não é boa, mas não importa. Hoje eu estou sem o áudio da pessoa que canta bem. O importante é cantar e glorificar Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o Mahamantra Hare Krishna, o grande mantra dessa era que vivemos hoje, chamada Kali Yuga, que vai limpar nossa alma. Quem quiser ter esse mantra cantado com uma pessoa que canta bem, a voz boa, a melodia boa, um instrumento bem tocado, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp 11 São Paulo 995760146. Vou repetir, 11 São Paulo 995760146. Eu posso passar essa canção para você escutar durante o dia e cantar junto. Você pode também entrar em contato comigo se quiser, mandando perguntas, ou para entrar no nosso grupo de estudos do WhatsApp. Entre em contato comigo e eu orientarei você também dos programas diários que acontecem no Templo de São Paulo online, agora todo dia. Minhas reverências totais a vocês. Dandavati Pranam, nosso cumprimento, reverência completa. Fique com Deus, Deus está dentro de vocês. Uma boa noite, até terça-feira que vem, às 20 horas. Bom, para quem está no canal do Facebook do Templo de São Paulo, vamos continuar a aula. Hoje é o aparecimento de Srila Vrindavana Das Thakura, um grande Vaishnava, um grande associado de Shriman Mahaprabhu. Ele é discípulo de Shri Nityananda Prabhu, irmão de Mahaprabhu, irmão de Deus, Vrindavana Das Thakura. E ele é o Vyasadeva da era de Kali Yuga. É o Vyasadeva do Gaura Lila, dos passatempos de Shriman Mahaprabhu. Vrindavana Das Thakura. Ele escreveu o Sri Chaitanya Bhagavata, que anteriormente era o nome dessa escritura, era Sri Chaitanya Mangala, depois foi mudado para Sri Chaitanya Bhagavata. É um livro relativamente grosso, com mais de 1000 folhas. E, na verdade, como ele era discípulo de Shri Nityananda Prabhu, é o último discípulo de Shri Nityananda Prabhu, Srila Vrindavana Das Thakura. Ele colocou mais passatempos de Shri Nityananda Prabhu do que passatempos de Shriman Mahaprabhu. E aí, Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Chaitanya Charitamrita, um outro livro, coleção de livros, são 7 volumes, sobre a vida de Shriman Mahaprabhu. Ele próprio diz que o que Vrindavana Das Thakura não esclareceu, ele humildemente iria esclarecer nesse outro coleção de livros, são 7 livros. 2 Adililas, Adi quer dizer primeiro, 2 lilas, né? 2 passatempos, 2 volumes de passatempos iniciais. O Madhya Lila, são 3 Madhya Lila, são mais grossos inclusive, com mais folhas. Eles contam os passatempos depois do início, é o intermediário, é no meio da vida de Mahaprabhu. E depois tem o Antya Lila, que é o final da vida de Mahaprabhu aos nossos olhos. Porque Mahaprabhu continua nos passatempos dele aqui na Terra. E ele continua nos passatempos de Goloka Vrindavana. Os passatempos não acabam, eles continuam. Por quê? Qual é o termo que é usado para isso? Achintya Beda Beda. É inconcebível isso para nós. É e ao mesmo tempo não é. É inconcebível para nós. Achintya Beda Beda, Tattva. Mahaprabhu veio dar essa filosofia, Achintya Beda Beda Tattva. Então, Vrindavana Das Thakura, ele escreveu o principal escritura sobre Shriman Mahaprabhu. E ele é filho de Narayani Devi, sua mãe. Narayani Devi. E quem é Narayani Devi? Ela é parente de Shrivasacharya. Quem é Shrivasacharya? É um dos 5 personalidades do Panchatattva. Shrivasacharya.
ela era parente dele. E quando ela tinha 4 anos, o Mahaprabhu se reunia com os devotos na casa de Srivasacharya. E quando ela tinha 4 anos, eu vou contar brevemente a história, eu coloquei ela mais completa no Facebook, já foi postado hoje, mas eu vou abreviar, contar o que eu lembro da história. E aí, com 4 anos de idade, ela estava na casa de Srivasacharya, seu parente, e Mahaprabhu estava lá. E aí Mahaprabhu virou para ela, uma garotinha de 4 anos, e falou para ela, cante o Mahamantra, cante o nome de Krishna, cante o nome de Krishna. E ela cantou bem alto, gritando, Krishna, e aí desabou em choro, de choro estático, choro de êxtase profundo, o que nós não temos ainda. Talvez algum dia, se nos entregarmos totalmente a Deus, poderemos ter isso. Mas ela teve isso, um choro estático, choro transcendental. Não, emoção não é devoção. Às vezes as pessoas choram mesmo no templo por emoção, mas devoção é o caso dela, Narayani, a mãe de Srila Vrindavana Dasakura. E aí Mahaprabhu pegou o remanente que ele estava comendo e deu na boca dela. Veja só que afortunada essa alma da mãe de Srila Vrindavana Dasakura. Mahaprabhu deu a misericórdia dele através da prachada, diretamente, ele estava comendo e deu na boca dela. E aí ela engravidou. Existem alguns santos que falam o nome do pai de Srila Vrindavana Dasakura, mas não é totalmente esclarecido isso nas escrituras. Tem muito pouco sobre a vida dele nas escrituras. Ele escreveu sobre Srimad Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, mas realmente sobre a vida dele tem muito pouco. E aí a mãe dele engravidou, e o que todos sabem é que o pai dele morreu quando a mãe estava grávida ainda dele. E é uma grande alma, Srila Vrindavana Dasakura. Ele apareceu no mundo 4 anos depois de Mahaprabhu receber o seu sannyasi. E ele abandonou o corpo com 80 anos. Então, ele apareceu em 1504 e abandonou o corpo em 1584. Escreveu essa grande escritura, Sri Chaitanya Bhagavata. E todos da época sabiam que ele era o Vyasavatar do Gaura Lila. E a mãe dele era parente de Srivasacharya. E quem é Srivasacharya? É dito nas escrituras também que Srivasacharya era uma grande alma no Krishna Lila. Ele é Narada Muni. Então, Vrindavana Dasakura, Srivasacharya é Narada Muni. Porque quando Deus vem, ele vem com os seus associados, e normalmente são as mesmas almas. O Senhor Nityananda Prabhu é Balarama, o irmão mais velho de Krishna. Ele veio como irmão mais velho de Mahaprabhu. Swarupa Damodar é Lalita Devi. Ramananda Roy é Vishaka Devi. Então Deus ele vem sempre com os seus associados. Alguns vêm antes e outros vêm depois, como é o caso de Vrindavana Dasakura. Mas são grandes almas. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se vocês escutaram, né? Assistiram provavelmente a aula que foi dada sobre a doença da alma, que foi dado para aquele grupo, né, do Facebook. Eles não têm muita noção disso, eles não têm essa consciência. Nós também não temos, mas os nossos gurus têm essa consciência. E eles estão tentando passar para nós que a alma está doente, o corpo não está doente. O corpo está doente, mas é Deus que está mandando essa doença para resgatar nossa dívida. Tem uma pergunta aqui, vamos lê-la. É da Regina.
Quanto tempo a alma fica nesse estado sutil até ocupar outro corpo? É muito variado, Regina. Eu já perguntei isso para um monge e ele falou que a média, assim, a maioria é em torno de 1 ano, mas isso é muito variado. Tem um caso de um devoto, ele abandonou o corpo na Índia e imediatamente ele reencarnou na Venezuela. Eu escutei isso de um devoto da Venezuela. Ele contou isso quando Srila Govinda Maharaj foi para a Venezuela. Vamos do início da história, né? Tinha um devoto que vivia na Índia, na época de Srila Govinda Maharaj, e ele tinha algumas características, não físicas, mas de comportamento, né? De comportamento. E ele tocava muito bem Mirdanga, também, era uma das características dele. E aí ele abandonou o corpo na Índia, né? Era um devoto querido de Srila Govinda Maharaj, ele abandonou o corpo, e aí nasceu na Venezuela, mas ninguém iria saber disso, claro. Filho de devoto já, nasceu num templo, filho de devoto. E a criança começou a crescer bem cedo, bem novinha. Existem umas mirdangas na Índia, não sei se vocês já viram, em alguns vídeos, né? Eu já vi lá também. É pequenininha assim, ó, para criança mesmo, criança de 2, 3 anos. É bem pequenininha, aquele tamborzinho que a gente tem para acompanhar as canções. E aí a criança começou a crescer e ela tinha fascinação pela mirdanga, ela queria a mirdanga. Porque a gente leva as características da vida anterior para a próxima. E aí deram a mirdanga para ela e a criança, sem ninguém ensinar, ela começou a tocar mirdanga e cada vez melhor e cada vez melhor. E aí falaram com o Gurudeva. E quando o Gurudeva foi para a Venezuela, mostraram a criança para ele. E a criança tinha justamente algumas características de atitudes iguais àquele devoto que abandonou o corpo na Índia, no mesmo dia que a criança nasceu. E aí, no caso, Gurudeva falou, é claro que é ele que está aqui. Né? Então, tem casos assim, nós não sabemos. Mas Krishna vai fazer o arranjo. Ele só vai colocar você num corpo, no próximo corpo, do mundo material, saindo desse estado sutil, quando você tiver condições de cumprir as reações que você cometeu nessa vida, as ações, que você cometeu nessa vida, e o mérito espiritual que você adquiriu também. Porque não é só o karma que vai te levar para o corpo material. É o karma, mas o seu mérito espiritual, o que você serviu Deus. E ele vai saber qual que é o melhor lugar, qual o melhor corpo, se é ser humano, se é animal, se é árvore, se é inseto, se é uma larva. Ele vai saber, por isso que podemos voltar em qualquer corpo, planta, qualquer corpo. O que vai nos levar para o corpo correto, na verdade, todo o corpo é correto, né? Mas o que vai nos levar para o corpo ou humano ou outro corpo são nossas atitudes nessa vida. Por isso que temos que servir Deus. A melhor coisa que podemos fazer é servir Deus, porque aí a chance de voltarmos como ser humano aumenta muito. E o ser humano, como eu falei outro dia, é o único corpo que pode servir diretamente Deus. O ser humano e no planeta Terra. Então, quanto mais servirmos Deus, mais mérito ganharemos, maior a chance de vir num corpo humano e de um corpo humano já servindo Deus desde criança. De repente, no ventre da mãe, nascer numa família de devotos de Deus. Tudo depende do que fizermos. Não sei se eu consegui te responder, Regina, mas essa é a informação que eu tenho. É muito variável. A pessoa que se suicida, ela fica muito tempo no corpo sutil, né? Então é muito variável. Mas isso realmente não temos que ficar concentrado nisso, porque é Deus que vai estipular isso. Ele vai saber o melhor momento de você reencarnar.
Ele sabe tudo de melhor para nós, como eu falei na aula para o pessoal novo. Deus sabe sempre o melhor para nós, Ele vai sempre dar o melhor para nós. Não temos que nos preocupar com quem foi embora já, os nossos entes queridos. Não temos que nos preocupar com nada. Uma mulher grávida, não temos que ficar preocupado, nossa, será que vem com saúde, será que vem perfeito? Vai vir perfeito se aquela alma tiver que cumprir um corpo perfeito. Vai vir com algum problema se aquela alma tiver que ter um corpo com problema. Deus, Ele manda em tudo e Deus vai dar o melhor para todos, sempre. Até uma criança que vem com defeito, sim. Defeito assim, que vem com algum problema de saúde, sim. Uma pessoa que vem aleijada, sim. A pessoa, tudo, Deus vai dar o melhor para que nós paguemos a dívida e continuemos no processo devocional a Ele. É a única forma. Por isso que a pessoa que fica pedindo para Ele tirar sua doença, você está indo contra a vontade dEle. Porque a vontade dEle é que você esteja doente, senão você não estaria doente. Eu não estaria doente. Então por que pedimos algo contra a vontade dEle? Se for a vontade dEle curar a pessoa que pediu, ela vai ser curada não porque pediu, porque Deus quis. Mas a maioria que pede não é curado. Por quê? Porque não é o momento de ser curado, ou não vai ser curado nunca nesse corpo. Temos que ter essa consciência de Deus. Creio que não tem mais nenhuma pergunta. Vamos ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Se não quiserem fazer mais pergunta hoje, poderemos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Para encerrar o programa. E hoje, como eu falei, é um dia muito auspicioso, o aparecimento de um grande santo, Srila Vrindavana Das Thakura. Ele era associado direto de Mahaprabhu. Ele viveu com Mahaprabhu. Ele era associado direto de Sri Nityananda Prabhu, que era o guru dele. E ele teve a missão, ele foi usado para escrever os passatempos de Mahaprabhu e de Nityananda Prabhu. Veja só que alma afortunada. E nós também somos afortunados porque hoje escutamos a história dele. Srila Govinda Maharaj, meu guru, fala: quando escutamos a vida de um grande Vaishnava, de um grande devoto de Deus, no dia do aparecimento dele ou desaparecimento, estaremos ganhando um grande mérito espiritual. Isso é muito auspicioso para nós.